bom dia, boa tarde ou boa noite, porque depende de quando nos estiverem a ver. O meu nome é Cristóvão Alves e hoje temos aqui o Ricardo Leite. O Ricardo, que é mestre de Karaté, corrija-me se estiver errado, Ricardo, mestre de Karaté, gerente do Dojo de Vila Gaia. Certo. E o Ricardo, vamos falar aqui um pouco hoje da questão da mente no desporto, mais precisamente na sua área, que é o Karaté. Ou seja, neste sentido, gostava que falasse um pouco da sua história, como Ricardo, como mestre de Karaté e até um pouco, se calhar, gerente do dojo, apesar que hoje não é esse o tema principal. Gostava que falasse um pouco do Ricardo, para nós, e como se vê, ou seja, este pequeno percurso que teve até aos dias de hoje, Claro. para nós também o conhecermos melhor, como é óbvio. Está certo. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Exatamente. E antes de mais agradecer o convite do Cristóvão. É um prazer estar aqui e poder partilhar realmente esta minha experiência. Antes de mais também fazer só aqui uma pequena correção, a palavra gerente vai um bocadinho mais ao encontro do lado comercial. Pois. E para mim, se calhar mais o responsável técnico pelo Dojo Vila Gaia. Agora, a minha história é assim, eu, como muitos se calhar da minha idade, nos inícios dos anos 80, aquelas séries televisivas de artes marciais, os Jovens Heróis de Shaolin e outras séries, filmes do Bruce Lee, não sei o quê, quer dizer, influenciaram muito o meu gosto pelas artes marciais. Só que em Portugal e no sítio onde eu morava, não havia propriamente muitas escolas de Karaté. Aliás, não havia, portanto era difícil. E como era difícil, eu tive que esperar mais alguns anos até que surgisse a oportunidade. Portanto, eu comecei a despertar muito cedo o gosto pelas artes marciais, por volta dos 10 anos, mas só aos 18 anos é que comecei mesmo a praticar. Na altura com um amigo, ele também queria, e nós então tentámos descobrir onde é que poderia haver um sítio onde a gente pudesse praticar, e lá conseguimos encontrar, não muito perto de casa. Portanto, nós morávamos em Gaia e eu comecei a treinar no Porto. Pois, um bocadinho. Tinha que ir de autocarro para os treinos e voltar, e eram outros tempos, e às vezes até alguma crítica em casa por parte dos meus pais, porque pessoas de trabalho, então olha lá o esforço que tu fazes para ir treinar, ainda se fosse para ir trabalhar, agora para ir treinar, quer dizer, pronto. E eu na altura também já trabalhava de dia, estudava de noite e tentava conciliar com os treinos. E também tinha treinos ao sábado de manhã, então pronto. E então comecei assim com o Karaté e fui progredindo até, portanto, eu comecei no Karaté em 1991 e em 1998 atinjo a graduação de primeiro dan, ou seja, cinto preto. E comecei a ter o bichinho, um bocadinho antes de chegar ao cinto preto, da competição. Pois. Queria também competir, ainda era novo, apesar de não ser assim já um jovem, mas ainda era novo, tinha 20 e tais anos, 20 e poucos anos, estava na flor da idade. Ainda aguentava E queria também... umas boas pancadas. Exatamente, queria experienciar. Então comecei a tentar entrar em competições, mas lá está. Na altura, treinava 2 vezes por semana no dojo. Era pouco tempo de treino para mim. Eu não conseguia treinar mais no dojo porque o dojo só tinha aqueles horários. Pois. No dojo onde eu treinava com o meu sensei. Então, tentei arranjar um espaço próprio. Com um amigo que também tinha feito exame de cinto preto comigo. Então arranjámos um espaço em Gaia, cujo principal objetivo para mim era eu ter um espaço onde pudesse treinar nas horas que eu pudesse. Claro. Então, mais livres. E então, para que conseguisse suportar as despesas do aluguer do espaço, da luz e da água, etc., nós pensámos em abrir classe de Karaté para tentar ganhar algum dinheiro, mas o principal objetivo não era esse. E surgiu o Vila Gaia. E porquê que surgiu o Vila Gaia? Porque o nosso primeiro espaço, o meu primeiro espaço, surgiu no Centro Comercial Vila Gaia, que é um centro comercial que tem muitos anos,
que existe em Gaia, perto da estação de comboios das Devesas, e que nos anos 80 e 90 era um centro comercial muito frequentado, com muita gente, tinha inclusive uma sala de cinema enorme e tinha um pequeno ginásio de squash, que foi exatamente nesse pequeno ginásio de squash que nasceu o Dojo Vila Gaia, porque entretanto, quando surgiram as grandes superfícies, não, os shoppings, estes centros comerciais mais pequenos começaram a perder clientes, digamos assim, e público. Então, e para nós foi uma oportunidade, conseguimos arrendar o pequeno espaço relativamente barato, e então nasceu ali o primeiro dojo de Karaté. Só que as turmas foram crescendo, mais gente a procurar, se calhar também porque havia poucas escolas de Karaté, e eu tive que chegar a uma altura da minha vida e optar. Ou mantinha a minha atividade profissional que tinha na altura e não podia receber mais alunos, ou se queria receber mais alunos e continuar a treinar e a dedicar-me ao Karaté a 100%, tinha que abandonar a atividade profissional que tinha, que era comerciante. No fundo eu tinha uma loja de utilidades e artigos de decoração, eu gostava também um bocadinho dessa vertente, mas que me prendia muito também. Claro. Pronto. E surge o Vila Gaia, nessa altura, em 1998, e estive lá 10 anos dentro do Centro Comercial Vila Gaia, nesse pequeno dojo. Como o crescimento foi sendo gradual, mas chegou a uma altura que o espaço já se tornou muito pequeno, tivemos que saltar, tive que arranjar um espaço fora do centro comercial, um espaço maior. E pronto, em 2008 mudámos para um espaço não muito distante de onde fica o centro comercial, portanto a pé seriam só 3 ou 4 minutos, portanto era relativamente perto, mas era um espaço bastante maior. Mas rapidamente, ao fim de 4 anos, também já não dava para lá estar, já era muito pequeno. E então, em 2012, mudámos para o espaço onde estamos agora, em Golpilhares, que é uma propriedade com 1500 metros quadrados. Pois, aí tão cedo já não vai haver problema de espaço. Eu espero que agora, tão cedo, não haja problemas de espaço, embora as turmas estão grandes na mesma, mas dá para dividir, fazer várias classes. O espaço é muito bom, temos uma boa área exterior e uma boa área interior, o que permite fazer uma coisa que existe em muito poucos dojos de Karaté, que é, nós podemos fazer treinos de interior e treinos de exterior. Pois. Então, em dias bons de primavera e de verão, fazemos muito treino no exterior. Temos, inclusive, um equipamento próprio, que eu falei com os alunos, se eles estivessem de acordo, porque quando eu comecei a fazer os treinos no exterior, como tinha relva, o kimono de Karaté, né, o fato de Karaté como é branco, ficava tudo sujo. E as nódoas da relva para sair nas lavagens era difícil. As mães começaram-se a queixar, então o que é que eu fiz? Mandei fazer um calção e uma t-shirt pretos, com uma publicidadezinha do dojo. Então, quando é treinos de exterior, eu aviso e eles trazem todos o calçãozinho e o t-shirt, assim já podemos correr, saltar e sentar no chão e fazer exercícios na relva. E não há problema nenhum, e aquilo lava-se bem, seca rápido, e como é escuro também não se nota tanto, e foi tranquilo. E lá está, e reunimos ali uma série de condições para a prática do Karaté que faz com que o Dojo Vila Gaia seja quase único no país, porque temos ali umas condições que é difícil de outras pessoas terem, porque normalmente treina-se Karaté só dentro do dojo, ou em pavilhões, ou em escolas, ou em associações, mas falta o espaço exterior. Mas o espaço exterior é muito bom porque o treino ao ar livre é espetacular. Dá para fazer outras coisas. Claro. E é motivante. Quantos alunos é que são, mais ou menos? O Dojo Vila Gaia, neste momento, tem cerca de 120 alunos. E todos por várias classes. Nós temos a classe que vai dos 4 anos aos 7 anos, temos uma classe, que é a classe pré-infantil, depois temos 2 classes infantis, que é a partir dos 8, 9 anos até aos 10, por aí, e depois temos outra infantil entre os pré-adolescentes, que anda ali nos 11, 12, 13 anos, e depois temos uma classe que eu chamo a turma da formação, que é só adolescentes até jovens adultos, portanto 14, 15, 16, 17, 20 anos, e temos muita gente. E temos 2 turmas aí, também, nos adolescentes e jovens adultos. E por incrível que pareça, temos muitas raparigas a frequentar o Karaté, o que até há uns anos atrás não se verificava assim tanto, se calhar como no futebol, não é? O futebol era só para homens, agora já se vê muitas raparigas a jogar futebol, o Karaté também era só para homens, e agora há muitas mulheres, muitas raparigas a frequentar
O Karaté, porque eu ainda me recordo, aliás, eu dou aulas, para além do dojo Vila Gaia, dou aulas num infantário. Esse é o único sítio onde eu dou aulas fora do meu dojo. E nesse infantário, é engraçado porque as meninas só vão para o balé e os rapazes é que vão para o Karaté. É muito raro eu ter lá uma menina para o Karaté. Tem que ser mesmo a rapariga a dizer que não quer balé, quer ir para o Karaté, porque os pais, meninas vão para o balé. Exatamente. E os meninos vão para o Karaté. É engraçado como é que ainda se faz hoje em dia essa discriminação, porque no fundo até os meninos deviam poder ir para o balé. Porque não é? Pois, mas lá está, mentalidades. É engraçado, ou seja, eu conheci o Ricardo através de umas sessões que fiz lá no dojo de PNL aos atletas, 2 ou 3 vezes, Acho que sim, antes de competição. E acredito que tenha corrido, acredito e sei que correu muito bem, pelo menos esta última que está mais fresca na memória, certo. Que realmente vocês vieram do Campeonato do Mundo com os bolsos cheios de medalhas. É verdade. Falo um bocadinho disso, porque realmente também acho que ou seja, é importante e vai ao encontro do que nós queremos falar, que é esta parte também da competição e da questão da mente na competição. Vocês trouxeram quantas medalhas de lá? Nós trouxemos 18 medalhas, se a memória não me falha, eu acho que eles eram, no total, 8 atletas. 8 atletas, mas lá está. Eles competiram individualmente, competiram também por equipa, e no Karaté existe a competição de Comitê e Kata. Comitê é o combate, Kata é forma, portanto é uma competição individual onde o atleta demonstra uma forma técnica para um painel de árbitros que depois vai atribuir uma pontuação. Pronto, portanto, no fundo é um combate simulado, digamos assim, é um combate onde os adversários físicos não existem, exato, mas ele demonstra o que está a fazer como se estivesse realmente a combater contra um adversário real. Portanto, ou seja, a força, a intensidade com que faz os movimentos, o ritmo na execução das técnicas, tudo está presente como se fosse um combate real. Não existe fisicamente, claro, o oponente. Já o comitê não, o comitê já é real, né? Portanto existe o oponente, mas no Karaté o objetivo não é nocautear o oponente, porque o Karaté não é uma arte de ataque, é uma arte de defesa. O objetivo é mostrar, também perante um painel de árbitros, que consegue atingir o adversário, mas sem criar dano. Ou seja, existe o chamado autocontrole, tem que ser muito grande. Daí que o treino de um atleta de Karaté na competição é uma coisa absurda, porque, para vocês terem uma ideia, o atleta tem que ser capaz de produzir uma técnica a uma velocidade estonteante e quando ela chega a escassos centímetros ou milímetros da pele do adversário, ela tem que parar. Ela tem que parar. Nesse momento, ela tem mesmo que parar, porque senão vai causar uma lesão grave. E o árbitro tem que conseguir observar isso, porque para terem uma noção, uma técnica para ser pontuada, ela tem que obedecer a 6 critérios. O árbitro tem que, naquela técnica, só naquela técnica, num soco ou num pontapé que o atleta faz, o árbitro tem que observar ali 6 critérios. E para ser ponto, a técnica não pode estar a mais do que 5 centímetros da cabeça ou do corpo do adversário. No caso dos séniores e dos sub-21. Nos escalões de formação mais jovens, até 10 centímetros. Portanto, 10 centímetros estamos a falar de uma distância muito curta. Ou seja, se a técnica ficar atrás dos 10 centímetros antes, já não é ponto. E se bater, é falta. Portanto, estão a imaginar o tipo de treino que o atleta tem que ter, que é repetir muitas vezes o movimento em alta intensidade e sem atingir verdadeiramente o alvo. Portanto, é muito difícil, principalmente nos pontapés, porque se nos braços não é tão complicado, mas com as pernas é muito mais difícil. Claro. Pronto. E ao mesmo tempo tem que passar para o árbitro a ideia, o árbitro tem que ficar com um registro mental de que aquela técnica, se batesse, efetivamente causaria grande dano. Portanto, ela tem que ser executada com uma intensidade máxima, como se fosse para bater a sério. Exatamente. Só que tem que parar antes de... Não, tem que ter ali um travão, ABS, tudo a funcionar e portanto,
é um treino muito Minucioso. desgastante. É muito desgastante porque todas as técnicas têm que ser repetidas muitas vezes até o corpo adquirir aquela habilidade motora de conseguir executar e travar no momento certo. Portanto, é complicado. Mas voltando à questão dos nossos resultados e da parte realmente de ser importante a parte mental. E daí eu ter contactado o Cristóvão para nos ajudar. E na altura eu senti que os atletas estariam todos muito bem preparados, tecnicamente, fisicamente, taticamente, eles estavam todos bem, mas os resultados, por vezes, quando íamos às competições, ficavam aquém do potencial dos atletas. Eu sentia que os atletas tinham mais capacidades do que aquelas que eles demonstravam efetivamente na hora da competição, porque eu via-os no treino, eu observava-os em contexto de treino, e em contexto de treino eu conseguia perceber que o potencial era muito superior ao que eles conseguiam deixar sair no tatame. Eu pensei, tem que estar aqui a acontecer alguma coisa que me está a fugir ao meu controle, porque eles no treino conseguem produzir muito bem o trabalho de técnico, tático, tanto ofensivo como defensivo, está tudo ali muito bem estruturado e eles conseguem fazer, mas depois chegam à competição, há aqui qualquer coisa que está a falhar. Portanto, e então, claro que o contexto competitivo é diferente do contexto de treino, mas era preciso fazer algo. E eu comecei a refletir sobre isso e comecei também a pensar em mim enquanto competidor. Pois. E comecei a perceber que muitas vezes eu, enquanto competidor, só competia com o coração. Faltava-me a orientação de alguém que me dissesse exatamente como é que eu deveria reagir em determinada situação. Faltava-me essa orientação, uma orientação mais ao nível mental. E percebi que se calhar era isso também que, para lá, eu se calhar estou a trabalhar bem a parte física, a parte técnica, a parte tática, mas e a mente? E a parte psicológica? Então eu também conhecia uma amiga que nós temos em comum, que é a Carla, que estava a introduzir a meditação no dojo, não com os atletas do Karaté, mas para pessoas que sentiam necessidade de meditar e de encontrar a sua paz através da meditação. E eu pensei, mas vou falar com a Carla, pode ser que ela me possa ajudar. E foi a primeira pessoa com quem eu falei, porque eu também, como faço meditação, eu começo a sentir o efeito benéfico de meditar, embora no início não é nada fácil. Pois, difícil. E no início não é nada fácil, muitas pessoas desistem, muitas pessoas desistem. Os resultados demoram. Eu fazendo aqui um parênteses, eu devo dizer que é muito mais difícil treinar a mente do que treinar o corpo. Muito, mas muito mais. Se nós temos que ser resilientes e disciplinados para treinar o corpo, para treinar a mente, temos que ser muito mais. Mas depois também a colheita é muito superior em termos de benefícios. Significativo. É muito mais significativo porque é diferente. Mas já lá vamos. Pronto, então eu falei com a Carla e ela disse, olha, mas se calhar a pessoa ideal para falar com os teus alunos e tentar realmente fazer um trabalho mais produtivo é um amigo que eu conheço que se dedica mais a essa área do coaching, do PNL. E eu, se calhar era mesmo isso, Carla, então se me arranjares o contacto, eu vou-vos pôr em contacto. Então ela arranjou então a nossa reunião e foi a partir daí que o Cristóvão começou a intervir com o Dojo Vila Gaia, e em boa hora, porque realmente notou-se. Se me perguntar, e eu sei que me vai perguntar, se eu notei diferenças nos atletas, a olhos vistos, não. Ou seja, o comportamento deles em termos de treino, não. O que eu notei foi que eles, em prova, sim. Pois. Ou seja, aquele trabalho direcionado para cada um deles, tentar perceber os receios, os medos de cada um deles, a instalação das âncoras, algo que para nós era completamente novo, e que lhes deu essa ferramenta para eles, nos minutos que antecedem a competição, poderem focar-se nesse processo de interiorizar. E eu notei que eles iam menos nervosos, iam mais seguros, não iam tão estressados,
Notei que a energia do grupo também modificou, era uma energia mais positiva, ou seja, parece que não estavam todos a tremelicar e não sabiam muito bem como é que sabiam de apoiar uns aos outros, porque estavam todos mais ou menos a passar pelo mesmo estado de ansiedade e nervosismo, e notei ali realmente um reforço positivo muito grande. E a verdade é que isso se reflete nos resultados. Claro. Portanto, e contra factos não há argumentos, como se costuma dizer. Portanto, nas competições internas, ou seja, nas competições que fizemos em Portugal, notou-se uma melhoria nos resultados, e principalmente quando fomos ao Campeonato do Mundo da Itália em setembro de 2022, foi realmente fantástico, porque todos eles trouxeram medalha, inclusive alguns deles trouxeram 3 e 4 medalhas. A minha filha trouxe 4 medalhas, que ela competiu em comitê individual e comitê equipa, kata individual, kata equipa, e trouxe medalha em todas as competições. E houve atletas que trouxeram, tive 2 atletas que trouxeram 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro. Portanto, foram campeões mundiais de Gojo Rio. É preciso salvaguardar que o Karaté tem várias linhas de estilo e existem competições em que podem participar todas as linhas de estilo de Karaté, e existem competições que são só direcionadas para uma linha de estilo. Nossa linha de estilo é o Gojo Rio, existem outras linhas, o Shotokan, o Vado Rio, o Shito Rio, pronto, que têm outras origens, digamos assim. Portanto, vêm todas do Japão, mas os mestres que desenvolveram têm outras visões do Karaté, e embora muitas técnicas sejam similares, mas a forma como elas são encadeadas entre elas e treinadas é diferente, a forma de treino é diferente. E portanto, nesse campeonato, então, tive lá 2 atletas que trouxeram 3 medalhas de ouro, em individual e por equipa, 2 por equipa. Portanto, foram campeões mundiais individualmente e por equipa sub-21 e sénior. Foi incrível. Espetacular. Foi incrível. Nós vinhamos, quando chegámos ao aeroporto, eles puseram todas as medalhas ao pescoço, pareciam as ovelhas no campo, com as campainhas todas a tocar, aquelas medalhas todas ali, trim. Foi espetacular. Ou seja, superou muito, e lá está. O trabalho da mente tem uma coisa que é como um campo de cultivo. Se nós deixarmos um campo de cultivo ao abandono, o que é que vai surgir lá? Ervas daninhas. Pois. Não é? O mesmo se passa com a mente. Se nós deixarmos que a nossa mente seja bombardeada diariamente por aquilo que nos rodeia na sociedade atual, não é? Os noticiários, as informações, as pessoas, todo o tipo de pessoas, se nós formos absorvendo de tudo, nós não fazemos uma triagem do bom e do mau, acabamos por... E o que nós temos atualmente na sociedade, se calhar, é mais negativo, porque o negativo é o que vem, não é? As notícias só dá notícias más. Claro, sim. Na televisão. Então começámos a ficar meio que intoxicados. Mas, por outro lado, se tratarmos do nosso campo, não é? Exatamente. Se tirarmos as ervas daninhas e plantarmos lá bons produtos, e vamos colher coisas mais saudáveis, não é? E eu acho que a mente é um bocado por aí. Se nós soubermos fazer a triagem da informação que vale a pena, da que não vale a pena, das companhias que valem a pena, das que não valem a pena, e começarmos a ir por aí, não é? A mente, lá está, é o treino da mente, começa se calhar a ter um foco que nos vai depois trazer resultados muito mais positivos. Portanto, eu acredito que é um bocado isso. E lá está. E quando nós começamos a saber, para nós mesmos, o tipo de semente que eu devo plantar, sim, é só uma questão de desenvolver esse hábito. Eu não posso cultivar o campo só uma vez por ano. Exatamente. Não é? Todos os dias. Se eu todos os dias plantar a semente certa, não é? A semente da paciência, claro, não é? A semente da empatia pelo outro, da compreensão, a semente de que eu não posso estar à espera que as coisas aconteçam por si, eu tenho que ser proativo, não posso estar sentado à espera que os outros façam por mim, não posso delegar tudo nos outros. E este tipo de semente faz com que, ao fim de algum tempo, gere resultados incríveis. Agora, quando nós estamos sentadinhos e sempre à espera que sejam os outros a fazer por nós, e quando as coisas não acontecem nós apontamos o dedo, não, aí, pronto, lá está, o campo está ao abandono. Está cheio de ervas. Cheio de ervas daninhas.
Ou seja, nós temos aqui uma visão dos seus alunos de agora, e há pouco nós falamos disso, do seu tempo, quando no meu tempo era só pancada. Ou seja, há uma divergência enorme. Há uma divergência Nunca enorme. chegou a ter algum tipo de preparo e treinamento, e treino para a mente? Não, não. Inclusive eu cheguei a fazer parte de em vários anos de trabalhos de seleção nacional de Karaté, e o treino era extremamente desgastante, mas ao nível físico. E ao nível mental seria mais na superação do esforço. Portanto, em que nos era incutido que tínhamos que ser fortes, né? Aquele velho slogan de no pain, no gain. Era assim, sem sofrimento não havia resultado, então tínhamos que sofrer e era dar o máximo, e chegávamos ao fim do treino e estávamos completamente desgastados. Algo que eu não concordo atualmente. Eu acho que, e provavelmente, se calhar também no mundo empresarial será um bocadinho assim, que é qualidade e não quantidade. Claro. Não quer dizer que por treinar mais horas vou ter melhores resultados, porque vou estar mais cansado, vou estar mais desgastado psicologicamente, emocionalmente, e no dia seguinte vou estar menos predisposto a suportar uma nova carga de treino daquele género. Então a motivação vai-se desvanecendo. Claro, sem dúvida. Por outro lado, se o treino tiver qualidade e se envolver o treino mental, é mais fácil conseguir manter os níveis de motivação no atleta, porque ele compreende o que é que está a fazer. Ou seja, é importante conseguir que o atleta retire prazer do processo e não esteja focado só no resultado, no objetivo, porque senão ele não vai retirar prazer do processo, não retira prazer do processo, não dá o seu melhor no processo e o objetivo não vai ser alcançado porque o processo não foi bem desenvolvido. No meu tempo não havia esta compreensão, então era no pain, no gain. E todos nós queríamos ser selecionados e pois. Então nem havia tanto respeito assim pelo parceiro de treino. Eu queria até que se ele se pudesse lesionar, melhor para mim. Porque lá está, não havia o trabalho ao nível mental, o perceber que fazíamos todos parte do todo, do mesmo, e que só tínhamos todos a ganhar se nos ajudássemos mutuamente, independentemente do que fosse selecionado. Porque o que importava, e acho que é o que importa, é que o selecionado fosse realmente o melhor, o que tivesse maior potencial para atingir o melhor resultado possível. Mas isso não nos era incutido. O que nos era incutido era que durante a observação, aquele que mostrasse que era mais forte, era o mais... Mas essa observação era o mestre que fazia a seleção, ou havia outro método qual... À partida, a seleção era feita pelos resultados, não é? Os que já tinham resultados de pódio nos campeonatos internos, só esses, à partida, eram só os que eram chamados aos treinos de seleção. Já tinha que haver resultado de pódio. E depois ali, era um bocado o safe-se quem puder, não é? Porque todos nós já sabíamos que o que ficou em primeiro lugar era o que tinha mais probabilidades, porque se ele tinha sido campeão nacional, tinha sido o melhor. Mas podia ser que o selecionador não entendesse bem assim, porque às vezes pode haver ali uma ajudinha extra, não é? Dos árbitros. Sim. Ou o atleta que fez com ele a final podia estar doente ou menos bem naquele dia e fez com que o resultado que ele alcançou não refletisse a realidade esportiva. E, portanto, íamos sempre com essa esperança de que qualquer um dos que teve medalha naquele ano pudesse ser selecionado. Mas não havia esse tipo de preocupação de realmente o trabalho ao nível mental, de preparar a mente para um trabalho coletivo, para um trabalho de partilha, de cooperação e acima de tudo, tentar compreender qual eram os nossos receios, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, muitas vezes, perante os adversários, o que é que nos intimidava, digamos assim, na competição, que muitas vezes pudesse inibir o meu corpo de dar o seu melhor. Esse tipo de trabalho, de compreender a mente do atleta, não era feito. Portanto, era mesmo tudo à base da força de vontade, não é? Da garra de cada um, e depois aquele que tivesse uma mente mais aguerrida, digamos assim, e se aliado a essa mente aguerrida fosse bom tecnicamente e fisicamente, acabava por ser o escolhido.
Mas e se na altura houvesse esta visão que temos agora, o que é que, para o Ricardo, achava que conseguiria ir mais longe? Muito. Eu confesso que sinto alguma tristeza quando olho para o passado e vejo que não tive qualquer tipo de apoio. Ou seja, eu fui sempre na competição, vamos separar as águas, na competição fui sempre um autodidata, porque o meu sensei não ensinava o treino de competição, ele ensinava só o treino tradicional, portanto, o treino em que nós aprendemos as técnicas para progredir na graduação, começar no cinto branco, por aí fora, até chegar ao cinto preto e depois continuar, mas não o treino da competição, que é diferente. É um treino em que nós vamos pegar naquilo que já sabemos do karaté tradicional, mas é como pegar num carro que se vende no stand, mas se eu quero levá-lo para uma pista e fazer desse carro um carro de corrida, eu não posso pegar no carro e levá-lo exatamente como ele é vendido ao público. Claro. Tem que se mexer ali em muita coisa, não é? No motor, na caixa, nas suspensões, nos pneus, tem que se fazer ali uma série de coisas. E o atleta é igual, tem que se potenciar o atleta para que as técnicas atinjam uma performance de elevado nível. E eu não tive. Portanto, o que é que eu fazia? Treinava sozinho, arranjava às vezes um ou outro parceiro que me pudesse ajudar para treinar com ele e, portanto, se eu já não tinha orientação ao nível técnico e físico, a nível mental, muito menos. Portanto, acredito que se tivesse tido esse tipo de acompanhamento e de orientação, se eu conseguir ainda assim obter bons resultados, teria conseguido muito melhores resultados. Pois, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Mas agora, ou seja, no ímpeto geral, acredita que seria bom para os atletas de alta competição, que é o vosso caso também, trabalhar esta parte mental, ou seja, começar a ser introduzido esta questão, este treino mental e não só o físico? Só faz sentido. Para mim, como eu já referi há bocadinho, é muito mais difícil trabalhar a mente do que trabalhar o corpo. Vamos lá ver. Eu consigo pegar num atleta e ao fim de meia dúzia de meses de treino ele está preparado para ir experimentar uma competição. Estou a falar de um atleta que já faz karaté tradicional, um jovem e que diz assim, quero fazer competição. Ele já sabe fazer as técnicas, a única coisa que ele tem que fazer é otimizar o desempenho dessas técnicas, torná-las competitivas. Em vez de treinar para ele mesmo, treinar com o objetivo de superar um adversário que surja na competição. Claro. Portanto, agora, isso consegue-se em meia dúzia de meses, mas o treino mental não. O treino mental não, porque lá está, era aquela história das sementinhas. Portanto, é um treino em que é preciso identificar no atleta quais são as suas dificuldades ao nível emocional. E porque muitas vezes as dificuldades que o atleta tem ao nível emocional provoca bloqueios. Provoca bloqueios e esses bloqueios muitas vezes são marcas que eles já trazem de trás, não é? De situações vividas, de experiências, mesmo da própria educação e que depois, num ambiente de pressão, como é o ambiente da competição, mediante um ambiente estressante, as marcas que eles têm e que viveram em ambientes semelhantes podem não ter sido numa competição, mas ambientes estressantes. E se a reação que eles tiveram nesses momentos foram reações em que eles paralisaram, ou ficaram sem reação, ou não sabiam o que fazer, ou ficaram inibidos, esses comportamentos vão surgir na competição. Claro. Portanto, e é aqui que eu acho que o treino da mente é fundamental. É perceber até onde é que o atleta poderá ter esse tipo de marcas que podem bloquear ou inibir o desempenho físico. Situações que podem nem ter nada A ver com o karaté. Não, tem a ver com a pressão. Porque uma competição é um ambiente de pressão, é um contexto de stress. Eu já fui competidor e sei exatamente o que aqueles dá vontade de ir à casa de banho. Existe uma fase na competição que é no momento em que eu estou a entrar para o tatame, em que ainda não comecei a competição, mas só ouvir o meu nome para entrar e olhar para o meu adversário que está do outro lado do tatame, o corpo perde toda a energia. Chama-se a fase de choque. O corpo perde, eu parece que desfalece. Eu sei, fogo, eu não tenho energia, como é que eu vou competir? Não tenho energia. Mas quando ouve a voz, Hajime,
Quando a gente ouve a voz do árbitro, a Gimé é para começar. É que está na linha de partida e mete a primeira e a Gimé. Vem a fase do contra-choque. O nosso corpo é fabuloso e aí é a parte mental que está a funcionar. Parece que há uma injeção de adrenalina e há um baque de energia incrível, uma subida de energia e aí esqueceu tudo e vamos embora para a frente. E começa o combate. Portanto, é incrível a mente. Ou seja, mas agora estou a falar de uma situação que eu vivi sem preparação. Mas acontece que se houver esse trabalho mental, a fase de choque pode não acontecer. E o que é que pode acontecer e que era o desejável? É que o atleta, no momento em que entra para o tatame, já esteja cheio de pica. Vamos lá, que era disto que eu estava à espera. Eu estou aqui há não sei quanto tempo à espera disto. E esse era o desejável. Porquê? Porque depois, quando vier a injeção extra de adrenalina, se ele já está estimulado, e se depois, quando o árbitro disser Gimé, ainda mais estimulado fica, o desempenho vai ser outro. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Okay? Portanto, isto é real. Se não houver um trabalho mental em que a pessoa encara a competição como algo natural, que faz parte do processo, não é um bicho-papão. O problema é que quando não há esta preparação mental, lá está, em contexto de treino, o atleta pode ser muito bom. Claro, eu tenho isso no dois. Conhece os parceiros de treino, dizem umas piadolas. Exatamente. Quando se magoam, param imediatamente, e desculpa e tal, está bem, tranquilo. Mas na competição isso não acontece. Magoou-se, chama ao médico, quer lá saber. Eu estou aqui para ganhar. Completamente. É assim que o outro pensa. E se puder até de vez em quando acertar uma com mais força para tentar diminuí-lo fisicamente, porque ao diminuí-lo fisicamente vou diminuí-lo psicologicamente. Existe este tipo de situações e, portanto, lá está. E o treino mental é o que vai contrariar tudo isto. E faz falta, claro que faz falta. E eu estou a tentar introduzir esse trabalho e acredito que temos todos a ganhar com este tipo de trabalho ao nível da mente, do PNL. E mesmo nos outros dojos? Sabe de mais algum dojo que tenha esse trabalho? Sim, ou acontece, mas esteja a iniciar? Sim, acontece. Há este tipo de trabalho noutros dojos, mas estamos a falar num universo, sei lá, vamos imaginar de 1000 dojos em Portugal, podemos ter este trabalho em 20. É residual. E onde é que nós temos este trabalho? Em dojos onde se dedicam praticamente exclusivamente ao karaté desportivo, em que o karaté tradicional não tem grande peso. Vamos lá ver. Eu no meu dojo tenho 120 praticantes, mas desses 120 praticantes, nem 20 se dedicam à competição. Portanto, a maior parte das pessoas está no karaté não pela competição, quer aprender karaté, porque quer ter saúde, porque até quer aprender umas técnicas de defesa pessoal e porque até gosta da filosofia agregada ao karaté, não é? Aquela etiqueta do respeito, da disciplina, da perseverança, da resiliência, que faz parte da cultura japonesa. Para a competição, só vai pessoas ou atletas ou alunos, digamos assim, que têm em si já aquele espírito, aquela sementezinha competitiva, que gostam de competir, seja no que for. Há pessoas que não gostam de perder, não é? Como se costuma dizer, nem a feijões. Nem a feijões. Portanto, são aqueles miúdos que na escola querem sempre ficar em primeiro. Seja no corta-mato, seja no jogo de futebol, seja a trepar o muro, eles querem sempre ser os melhores. Pronto. E é esses que eu quero para a competição. Porque a competição é algo de positivo e ao mesmo tempo de muito negativo. Porque lá está, se os resultados não forem os expectáveis, pode levar ao abandono. E o karaté é uma modalidade que se diferencia de todas as outras por um aspecto muito importante. É que o karaté pode ser praticado a vida toda. Neste momento eu tenho alunos que começaram a treinar comigo com 3 anos, 4 anos, e neste momento eu já tenho os filhos deles a treinar comigo e eles também ainda continuam a treinar. Portanto, são alunos que já treinam comigo há 20 e tais anos. Eu já cheguei a ver uma foto no Facebook em que tinha lá, devia ser uma turma, não é? E os senhores já deviam ter os seus 60. Certo. Eu tenho alunos com 60 e muitos anos, inclusive o meu pai atualmente treina comigo e ele fez agora este fim de semana 70 anos. Ele treina comigo desde os 50 anos de idade dele. Treina comigo há 20 anos. Ou seja, foi um convertido.
Foi um convertido, exatamente. E era um dos que não acreditava. Foi. E que me criticava quando eu era mais novo, porque lá está, tinha uma visão diferente, Claro. no tempo da geração dele, em que o trabalho era o mais importante, e ganhar dinheiro é que era importante, e Karaté não era uma profissão. Karaté, não, pronto. Mas pronto, ó, o filho realmente vive do Karaté, e ao fim de muitos anos é como diz é como a lixívia, né? Contra factos, a evidência mostra a ciência assim uma coisa. Portanto, ele viu que não havia, ele realmente... Eu tenho sucesso, felizmente, Exatamente. a dar aulas de Karaté e consigo viver do Karaté e faço aquilo que gosto. Portanto... Outros tempos. E ele acabou por se converter e aos 50 anos veio experimentar e ainda lá está. E é uma pessoa certinha ali, não falha quase treino nenhum. E posso dizer que ele tem 70 anos e tem uma forma física invejável. Eu posso dizer que muito poucas pessoas com 30 anos conseguem fazer o que ele faz. Portanto, se for preciso fazer 50 flexões de braços, ele faz 50 flexões de braços. E corre, salta e faz tudo. Se o treino incluir enrolamentos, dar cambalhotas, ele dá cambalhotas. Espetacular. Portanto, e tem outros alunos com 60 e 50 e que, exatamente, se o treino for regular e constante, vai-se conseguindo fazer uma manutenção da forma, da técnica e a saúde prolonga-se. O nosso corpo não foi feito para estar parado. Era aquilo que falávamos aqui há bocadinho. O nosso corpo tem mais de 600 músculos e tem mais de 200 articulações. Ele não foi feito para estar parado, foi feito para mexer. Completamente. E quando nós o paramos, ele começa a adaptar-se. O nosso corpo adapta-se, assim como a nossa mente. Só que é mais fácil desadaptar o corpo do que a mente. Completamente. Não é? E pronto, daí se calhar o tal PNL, a programação, nós estamos programados, nós somos programados ao longo da nossa vida e temos que estar receptivos, esta é a minha visão, a estar constantemente a reprogramar para que, lá está, a mente consiga estar controlada, senão ela assume o controlo e então nós reagimos, em vez de agir, reagimos às situações. É um macaco no meio da árvore. Ora, exatamente. Completamente. A semana passada estava a ver um documentário de um especialista que disse que a questão da mente no desporto de alta competição, a questão da mente, ou seja, é 90% do trabalho para alcançar o objetivo de cada atleta. Faz sentido para o Ricardo? Plenamente. Aliás... Porque aqui há poucos anos certo. era exatamente o contrário. Nem sequer se falava disso. Não. Agora, passado o quê? 20, 25, 30 anos, temos alguém da área, um especialista, que diz que o trabalho da mente é 90% do alcance do objetivo do atleta. Quer dizer, vamos... Mas há que separar aqui uma coisa importante, que o trabalho da mente é efetivamente 90% do resultado que se pode alcançar. Mas tem que ser um trabalho com conhecimento. Pois. Com conhecimento, isso é muito importante. E porquê? Porque cada atleta é um atleta. Cada ser humano é único. Reage de forma diferente. Tem experiências de passado, vivências de passado diferentes. E antigamente fazia-se um bocado desse trabalho mental, mas era um trabalho de exigência. Pois, superação, anda lá, no pain, no gain, anda lá, anda para a frente, anda lá, tu aguentas, tu consegues, força, anda lá, não desiste, tem que ser. Mas nem toda a gente reage bem a este tipo de estímulo. Da mesma forma. Ao chicote, por exemplo, eu reajo. É o meu melhor estímulo, é quando me dizem que eu não consigo. Pois. É a minha maior motivação. Quanto maior for a dificuldade, mais motivado eu fico. Mas nem toda a gente é assim. Se calhar a maioria não é assim. Quando a dificuldade é grande, a pessoa tem tendência a dar o passo atrás. E o trabalho mental aqui é que é fundamental. É tentar compreender porquê. Exatamente. Porquê que a pessoa está a dar o passo atrás? Mas porquê? Tens 2 braços, tens 2 pernas, uma cabeça. Exatamente igual a não sei quantos milhões de seres humanos ou bilhões. E aqui eu acredito que sim, que 90% do trabalho mental gera
realmente o resultado pretendido. Ou seja, o trabalho mental realmente é fundamental. Mas se for assim, bem direcionado, com conhecimento, não se pode pôr toda a gente dentro do mesmo recipiente e achar que o trabalho que eu vou desenvolver era aquilo que eu falava há bocadinho também, que já se começa a ver, até mesmo na Federação, a psicologia a funcionar, mas é uma psicologia para todos. Pois, lá está. Para todos, ou seja, o meu discurso é para todos, mas cada um é uma peça única. Cada um tem um lado emocional que reage de forma diferente à mesma situação. E este trabalho é que ainda não é feito. Esse é que precisa de ser feito e implementado. Mas ainda estamos um bocadinho longe disso. Muito longe porque isto tem custos. Pois. Não é? E se calhar nos clubes de futebol, vamos falar no futebol, claro, naqueles grandes clubes, claro, que o objetivo é gerar muito dinheiro e precisam de ter resultados para gerar muito dinheiro, se calhar têm lá esse tipo de trabalho, individualizado, focado, bem desenvolvido. Mas claro que num clube mais pequeno ou noutras modalidades, e principalmente amadoras, isto é impensável. Só que se nós queremos ter atletas de topo, se calhar muitas vezes eles começam nas modalidades amadoras. E se aí já houvesse este tipo de trabalho, de formação, se calhar quando eles chegassem mais à frente, já teríamos atletas com outras capacidades já desenvolvidas. E muitos deles, se calhar, nunca chegam a ser grandes atletas porque não foi desenvolvido esse lado mais mental, em que eles não conseguiram superar os bloqueios que trazem com eles. Pois, ou seja, e aqui então, esta questão que nós hoje em dia temos muito, hoje em dia, ou seja, até há pouco tempo, do trabalhar o corpo no desporto de alta competição, que era importante, vamos vendo que isso, ok, é importante, mas não só. Não só porque era aquilo que eu dizia ainda há bocadinho. A gente em poucos meses consegue pôr um corpo no topo de forma física. Não é? Basta fazer um bom programa de treino em que se trabalhe todos os aspectos físicos e técnicos do atleta, não é? Desde a força, a velocidade, a resistência. Ou seja, treine muito o corpo ali a Pode treinar. Agora, tem que haver quanto a peso e medida, não é? Mas isso é fácil. Quem tem formação na área do treino sabe perfeitamente as cargas de treino que tem que dar ao atleta, os períodos de descanso que ele também tem que ter e tem que coordenar, não é? Coordenar muito bem todo este processo e, inclusive, temos que ver o calendário desportivo e perceber quando é que vai ser a competição mais importante e nós sabemos qual é a altura do calendário em que podemos, entre aspas, dar muita porrada em termos físicos para depois começar a abrandar, para treinar mais a parte tática, porque a parte física já está bem desenvolvida. Só que isto faz em relativamente pouco tempo. Consegue-se fazer em alguns meses, não é? Agora, o resto não. Portanto, ou seja, todo o processo mental, não é? Todos os problemas que ele possa ter, ou seja, todos os fatores inibidores que ele possa ter, estão lá na mesma. Estão lá na mesma. Independentemente, claro que quanto melhor fisicamente ele se sentir, quanto melhor tecnicamente ele se sentir, quanto mais ele sentir a sua evolução, é óbvio que isso melhora a sua confiança, a sua autoestima, os seus níveis de confiança aumentam. Mas, quando chegar à altura do stress, da pressão competitiva, os fatores inibidores que estão lá... E é esse o principal inimigo, entre aspas? Sim. É esse o principal inimigo que faz com que muitas vezes o atleta não consiga atingir a performance desejada e que nós, treinadores, que estamos a observá-lo em contexto de treino, conseguimos perceber que ele tem mais capacidade do que aquilo que demonstrou. Então, porquê? Quando, de certeza que já aconteceu algumas vezes com algum aluno do Ricardo, quando isso acontece, que estava a dizer agora, ou seja, depois no final, não é? Há aquela conversa, então, podias, não podias, porque é que não? O que é que dizem normalmente? A maior parte dos alunos, o que é que dizem? Então, mas, opá,
normalmente tu nesta situação até consegues ter aquela reação, fazer isto, fazer aquilo, porque é que agora, qual é a resposta dele? A maioria diz assim, não sei, bloqueei, não sei, olha, não sabia o que é que havia de fazer, parece que não, fiquei completamente bloqueado. Ou seja, lá está, existe um fator que eu não consegui identificar enquanto treinador para poder ajudá-lo, mas que no momento do treino, não sei se teve a ver, porque depois existem muitos fatores e é para mim que não tenho as ferramentas, e tenho que admiti-lo, tenho que ter essa humildade, não tenho as ferramentas para poder ajudá-los, que é, pode ser o adversário, porque é um adversário que ele já conhece, porque é um adversário que já lhe ganhou, porque é um adversário que tem fama de bater com força, porque é um adversário que pertence a um clube que tem muitos árbitros lá na prova e que os árbitros... Há aqui uma série de coisas que vão influenciar a mente do competidor. Claro. Só num adversário eu já dei aqui uma série de fatores que podem contribuir para que o atleta pense logo à partida que aquele adversário vai ser intransponível. E a partir do momento que ele pense isso, acabou. E ele já tirou a toalha ao chão. Exatamente. Inconscientemente. Ele vai continuar lá dentro do tatame a tentar competir. Mas a mente dele já está a fazer um processo completamente contrário ao que se pretende. Ou seja, está-se a habituar ou a mentalizar ao cenário que ele já preveu antes sequer de iniciar o combate. Exatamente. O combate são 3 minutos? Se for nos séniores são 3 minutos, se for nas camadas jovens são 2 minutos. 2 minutos, aquilo é tudo muito intenso. É muito intenso porque é 2 minutos ou 3 minutos non-stop. A menos que haja pontuação a ser atribuída, ou uma falta em que alguém se magoou, e o árbitro interrompe o combate, ou para atribuir a falta, ou para atribuir o ponto, mas estamos a falar de uma interrupção de 3 ou 4 segundos, chama os competidores, dá o ponto, siga. E eles continuam, portanto, é muito intenso, é de alta intensidade. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido, ou seja, a velocidade a que o cérebro tem que processar todas as informações e passar essas informações para o corpo e adotar os comportamentos adequados é uma coisa louca. Estamos a falar de frações de milésimos, aquilo é uma velocidade incrível. Mas tudo isso é treinado, em contexto de treino. Só que lá está, é sempre a mesma história. Por muito que nós queiramos simular o contexto de treino idêntico ao da competição, nunca conseguimos que seja exatamente igual. Porque na competição é que é sério. É sério. Portanto, ali é que vai mesmo ser importante o resultado. Completamente. No treino, pronto, é mais um treino. Exatamente, é mais um treino e daí que também lá está a intervenção do treinador no sentido de fazer exatamente, entendê-los o contrário, não é mais um treino, é o treino, este treino é o treino, o que vem a seguir logo se vê, o que já foi, este é que é o treino, ou seja, o que eu conseguir evoluir neste treino, né, vai ficar. Se eu não evoluir nada neste treino, desperdicei aqui 2 horas de treino, só gastei, é isso que eu costumo dizer, só gastaste energia. Mais nada. Não aprendeste nada, não evoluíste nada, não serviu de grande coisa ao treino, foi só para gastar energia. Portanto, é importante transmitir essa informação de que cada treino é o treino. Agora, não é a competição. Não é. Marta. Dou-te a palavra, Marta. Falaram um bocado dos atletas na alta competição e o papel do treinador, ou neste caso do mestre, não é? Como é se neste momento eles já estão também treinados e para a mente também saber lidar com os atletas. Com os adversários? Não, com os próprios atletas, se eles não atingem o treinador, sim. O papel aqui, a importância também do treinador trabalhar um bocadinho a mente. Eu falo por mim, não é? E eu volto a referir e humildemente eu não tenho essa capacidade, não tenho esse conhecimento. Tenho um pouco desse conhecimento e daí ter pedido ajuda ao Cristóvão para tentar intervir junto dos meus atletas para que os resultados alcançados tivessem sido possíveis e foram, felizmente. Porque depois temos aqui, vamos lá ver, o treinador, eu até podia ter
mais ferramentas ao nível do PNL ou do coaching, mas eu sou o treinador do dia-a-dia. Pois. A minha influência nesse campo tem menos peso do que se eu chamar uma pessoa externa e que vai lá só nessa condição. Pois. É um expert naquilo. E eles vão olhar para essa pessoa e... hoje vem cá o Cristóvão. Ele sabe, aquele é um coach mesmo a sério. Não é como o nosso treinador, que é mestre de karaté, é nutricionista, é preparador físico, é psicólogo, é tudo. Não pode, porque é um bocado isso que acontece. O treinador faz o papel de todos os outros intervenientes, só que faz um papel deficitário. Claro. Porque realmente o que ele entende é de karaté. É de karaté, claro. Okay? Agora, quando nós conseguimos que haja uma pessoa acreditada, não é, para fazer um trabalho específico, não é, nesse caso, tem outro transfer, tem outros resultados. E os treinadores, ainda que possam ter essas competências, eu acredito que é mais difícil de obter os mesmos resultados do que alguém que é especialista nesse assunto. Mas admito, atenção, que possa haver treinadores que consigam congregar bem essa capacidade, serem o treinador da modalidade e ao mesmo tempo terem o conhecimento de PNL ou de coaching e que consigam trabalhar muito bem em paralelo a mente do atleta. Eu acho difícil. Pois. É a mesma situação que surge às vezes, quem tem filhos, de certeza que já sentiu esta situação, em que muitas vezes nós dizemos uma coisa aos nossos filhos que achamos que é errado o que ele está a fazer, que não lhe vai fazer bem, e eles, lá estás tu, sempre com a mesma conversa, para ti também é tudo mau. A seguir vem alguém de fora e diz exatamente a mesma coisa, mas é alguém que eles até respeitam, porque ou é um professor na escola que eles admiram, ou é um amigo que eles respeitam a opinião dele, mas se lhe disser exatamente a mesma coisa que o pai ou a mãe disse e que para eles não foi válido, mas vindo de fora, pois é, tens razão. Casa de ferreiros, espeto de pau. Portanto, é um bocado isto que pode acontecer também quando o treinador quer ser tudo. Quer ser o treinador, quer ser o psicólogo, quer ser o fisioterapeuta, quer ser o nutricionista, quer ser tudo. Portanto, e é como nós costumamos dizer, cada macaco no seu galho, e tem que ser mesmo assim. Agora, nós não temos a capacidade financeira para num clube amador ou numa associação sem fins lucrativos, conseguir ter lá todos os especialistas necessários para o desenvolvimento integral do atleta, para transformar o atleta no super atleta. Isso era o ideal. Mas em Portugal, num país onde a cultura para a educação física é o que é, não se dá assim tanto valor, é complicado. Daí que vamos tentando fazer o melhor que podemos com aquilo que temos, com as ferramentas que temos. Pedro Neves. Está uma pergunta, Pedro Neves? Uma coisa que ficou, se deixa-me agora em dúvida, e ao contrário, não é? Nós percebemos os efeitos positivos que o trabalho da mente pode trazer para os esportistas de alta competição e os efeitos positivos ou negativos que pode ter depois no dia-a-dia do competidor. Isso ele perde, não é? Como é que ele reage na semana seguinte? Lá está. Pois. Lá está. É pertinente, mas eu continuo a achar exatamente o mesmo. Se o trabalho for um trabalho bem direcionado, também vai ajudar o atleta a lidar com a frustração. E isso até é fundamental, porque o coach que abordar o atleta tem que prepará-lo para as duas, tem que fazer com que a mente dele acredite nas suas capacidades, elevar-lhe o potencial, a sua autoestima, a confiança nele próprio, mas ao mesmo tempo desvalorizar a derrota, porque faz parte. Claro. Faz parte. A derrota, ninguém na sua plena consciência vai para uma competição a achar que já ganhei antes de chegar ao final da competição. Portanto, ele sabe que tem que passar primeiro, tem que vencer efetivamente a competição. E realmente aquilo que me coloca faz todo sentido, porque muitas vezes a frustração, quando a derrota, principalmente quando o atleta sente que perdeu perante um adversário, que ele podia ter feito mais e que até podia ter ganho, mas que lhe faltou o discernimento certo, faltou ali um certo controle emocional, às vezes,
para ter o lado racional mais presente, para conseguir ter o comportamento certo, a frustração é muito grande. E lá está. Se houve essa preparação, ele vai entender essa derrota como uma aprendizagem. Claro. Olha, serviu-me de lição. Porque se o atleta encara isso como algo de muito mau, muito negativo, fica depressivo. E isso depois vai tirar motivação, inclusive depois no processo de treino que vem a seguir, para continuarmos a evoluir. Portanto, vai atrasar a curva de evolução, porque ele já não vai estar tão predisposto para o treino, porque o resultado mexeu com ele de uma forma negativa muito profunda. E aqui eu acho que lá está, o trabalho da mente é sempre positivo, porque prepara para o desenvolvimento das capacidades, mas também prepara para lidar com a frustração. Com a frustração da derrota. É excelente. Sem dúvida. Mesmo a frustração no dia-a-dia. Mesmo a frustração no dia-a-dia, porque eu acho que tudo tem um transfer. Tudo aquilo que nós aprendemos no treino desportivo e a forma como nós lidamos com o processo competitivo, tanto no desenvolvimento mental para a competição como a lidar com a frustração se não correr muito bem, vai-me preparar para o dia-a-dia. Um teste que me correu mal. Ei, pá, estudei tanto para o teste e tirei esta nota. É porque se calhar não estudei da melhor maneira. É porque se calhar não estudei o tempo que devia ter estudado. Eu vou arranjar uma forma de desvalorizar o erro e focar-me em melhorar da próxima vez. Trabalho mental, acho que passa um bocadinho por aqui. Sem dúvida. Joana, deixa-me uma pergunta, Joana. Eu disse ao Ricardo, trouxe o seu objeto, Ricardo. Eu disse ao Ricardo para trazer um objeto, realmente, um objeto que fosse um marco na sua vida. Mas um objeto ou pode ser uma pessoa? Pode, sem dúvida, sim. Fosse um marco da sua vida, ou seja, uma tomada de consciência, uma viragem, e se é uma pessoa, ela não está aqui, não vou dizer para mostrar o objeto. Está certo. Mas que fala um pouco então desse momento, da pessoa em questão e desse momento que realmente, ou seja, na sua vida foi aqui um volte-face. Sim. E partilhe connosco, se faz favor. A minha mulher. Boa. Foi aquela pessoa que foi o coach que eu precisava e que nunca tinha tido. Ou seja, a minha mulher... Como é que se chama a sua esposa? É Alda. Alda. Cumprimentos, Alda. Espero que esteja a ouvir aqui o podcast. Isto está interessante. Força. A Alda é aquela pessoa que me diz a verdade, quer eu gosto, quer eu não gosto. Ela não me floreia a realidade. Pronto, deixa lá, vai correr melhor da próxima vez. Epá, olha, não... A outra pessoa é que não devia ter feito o que fez. Não, tu é que estiveste mal. Tu é que não devias ter dito o que disseste e devias ter dito de outra forma, devias ter feito de outra maneira. Se calhar, olha, pensa assim, e se tu tivesses visto desta forma, e se pensasses daquela maneira? Portanto, eu quando conhecia a Alda, e nós começámos a ter os nossos primeiros encontros, eu não morri de amores por ela. Ela estava a ouvir, estou lixado. Nós cortamos esta parte. Não morri logo de amores por ela, né? Senti ali uma atração e estava no processo de conhecimento. Mas percebi que aquela pessoa, que aquele ser humano, tinha muito para contribuir para a minha evolução enquanto ser humano. Ou seja, ela tinha muito para eu agregar. Porque ela dizia-me não aquilo que eu queria ouvir, para ficar bonito na relação e eu gostar mais dela. Não. Ela introduziu-se, digamos assim, na relação do tipo, olha, este é o pacote. Gostas? Está aqui. Não gostas? Deita fora. Portanto, ela nunca fez questão de tentar ser mais agradável para mim, só para que a relação funcionasse. Não, ela foi sempre muito nua e crua. Ou seja, dizia-me sempre as coisas como elas tinham que ser ditas. E acrescentava-me algo. Eu sentia que aquilo que ela me dizia acrescentava-me algo. E então eu pensei assim, esta é a mulher que eu quero para ser a mãe dos meus filhos. E isto já lá vão 20 anos. E felizmente as coisas têm resultado entre nós, quer a nível de relação,
quer a nível profissional, se eu estou onde estou, tenho que reconhecer que foi muito, mas muito à custa dos conselhos que ela me deu, da forma como ela me ajudou a olhar para as situações, porque, lá está, sou uma pessoa fruto e produto, como todos nós, da educação que tive, das vivências que tive, e era uma pessoa extremamente emocional, e reagia muito emotivamente a tudo. Ou seja, e muitas vezes não tinha a calma necessária, ou a paciência necessária, o discernimento necessário para tomar a melhor decisão para a situação em questão. E ela veio-me começar aos poucos, sem bater propriamente de frente comigo, mas começou-me, olha, mas tu já pensaste que se calhar aquela pessoa disse isto por causa desta situação assim, e eu, bem, para lá, se calhar, visto por esse lado. Ela começou aos poucos a fazer-me entender que uma situação pode ter várias abordagens e não só o meu ponto de vista. Exatamente. E eu não tinha naquela altura eu não tinha esse entendimento. Ou era como eu achava, ou então esquece, estava tudo estragado. Portanto, lá está. E eu acredito que hoje em dia ainda há muita gente assim, que a minha verdade é aquela que está correta. É porque verdade. eu sou assim, porque é assim que eu vejo as coisas e para mim assim é que é correto. E se tu não estás a concordar comigo, vai à tua vida. Exatamente. Portanto, e ela foi realmente a peça fundamental de viragem na minha vida e que me permitiu, seguramente, estar onde eu estou hoje, senão não tinha conseguido. Já vão 20 anos? 20 anos a passar, porque o nosso filho já vai fazer 20 anos este ano, portanto já lá vão 21 ou 22 anos. Boa. Sim, Por acaso é. Sim, senhor. Mas lá está, olha, realmente nós tivemos aqui objetos, mas muito bem pensado, porque ainda não tivemos aqui esta abordagem. Mas esta é aquela que eu considero a principal na minha vida. Um volte-face. Um volte-face. Porque sinto que, enquanto ser humano, evolui muito ao longo destes 20 anos, graças a ter por companheira a Alda. Porque realmente é uma pessoa que, não sei se ela tem um dom, Claro. mas que tem uma maturidade e uma sensibilidade acima da média e consegue olhar para a situação e consegue vê-la de vários pontos diferentes de vista e acaba por isso ser fundamental na tomada de decisão. Ótimo. E tem sido realmente especial na minha vida, sem dúvida. Já tinha que referir porque Claro, é verdade. dúvida. Uma nova visão. Certo. Uma nova visão, Marta, para o nosso podcast. Bem, olha, Ricardo, resta-me agradecer imenso o facto de Eu que agradeço. disponibilizado este tempo connosco. Acho eu que é um depoimento espetacular na sua área do Karaté e da competição de alta performance, a questão da mente. Não é? Agradeço imenso. Chegamos aqui ao fim desta conversa extremamente agradável. Agradabilíssima. E espero voltá-lo a vê-lo em breve. Espero que sim. E até à próxima. Obrigado. Eu agradeço também a possibilidade e a oportunidade de estar aqui e partilhar este momento. Foi muito bom. Muito obrigado. Até uma próxima. Abraço. Abraço.